tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 20 de junho de 2011, segunda-feira. O verbete é o 1966, 6 páginas, 51 elogios e 25 máximas. Eu chamo a atenção que o detalhismo tem exatamente 19 máximas. O tema contra-golpe evolutivo. A especialidade é evoluciologia. Quem redigiu essas 6 páginas foi o professor César Cordioli, que está aqui muito bem acompanhado pela assessora e esperando o que der e vier. Definição. O contragolpe evolutivo é o ato ou efeito de a consciência lúcida reagir com cosmoética ante golpe recebido, a fim de transformar a vicissitude em impulso evolutivo a despeito dos resultados funestos. A condição de vitimização no curso grupo kármico. O busilis a exigir tomada de atitude. O acidente percurso reperspectivador dos interesses existenciais. A manutenção da calmia mesmo ante as mais ignóbias e supostas injustiças. O momento crítico de demonstrar o discernimento prático já oferido. A maturidade assumir a responsabilidade pelos erros pessoais. A alta avaliação da errologia pessoal. Eu li só a metade da fatologia. A evitação da macro-pecado destrutiva. O mega sinal indicando a superintendência da Equipex ao suposto golpe. O contragolpe evolutivo como condição inevitável à dispersidade. Na argumentologia tem a tipologia, que o contragolpe evolutivo aparece na elaboração das máximas, anexins e provérbios, em geral, na forma de expressões de conforto, adaptação e enfrentamento ante as adversidades, gerando reações cosmoéticas. Então aqui são feitas 10 citações. Depois, em seguida, tem a heterossuperação, com 6 exemplos alfabeticamente ordenados, de evidente heterossuperação inspiradora, até certo ponto constrangedores, indicados a autorreflexão da consciência chorosa, sentada sobre o pote de ouro. Na remissiologia, nós destacamos em 15 verbetes a diversidade, ampliação do mundo pessoal, ciclo reparatório, resiliência consciencial e taxologia das falhas. Frase enfática. O contragolpe evolutivo denota a evidente conquista da maturidade integrada da consciência, predisposta para a reversão das intempéries da existência, às quais todos estamos sujeitos. Você ainda persiste em reclamar ante as dificuldades inevitáveis da existência, mesmo sendo afortunado com benesses insuspeitadas, já aplica a técnica do contragolpe evolutivo? Eu chamo a atenção que a bibliografia tem 6 fontes. Agora a questão. Tem algumas dúvidas em relação ao homossexualismo. De que maneira funciona a questão da adoção, sendo que o fruto que eles querem é fruto da suposta abominação deles? O homem abomina a mulher e prefere o homem. A mulher abomina o homem e quer a mulher. Sim, durma com barulho desse. Explica isso tudo, faz uns artigos. Mostra aí o processo, vamos dizer, contraditório da antifisiologia do homossexualismo e do lesbianismo. O povo não vê a antifisiologia. Toda antifisiologia é contraditória. É o que você está vendo. Você está vendo do ponto de vista biológico, filosófico. Agora, eu, quando falo antifisiologia, é mais fisiológico, propriamente dito. Outro. Certa noite, preocupada com meu filho, se divertindo, adormeci. De madrugada, acordei ouvindo alguém me chamar. Era uma voz masculina. Me levantei e fui ao banheiro. Na porta, dentro do banheiro, vi com riqueza de detalhes um assassinato. Foi tudo muito rápido. Voltei para o sofá e orei por meu filho e seus companheiros de passeio. Pouco tempo depois, ele chegou à casa,
dizendo terem desistido de entrar em uma festa campestre. Pela descrição, lembrava o local da minha visão. Que fenômeno é esse? É espírita, anímico, premonição, evidência, enfim, o que é? Isso pode ter sido uma simulcognição. Você percebeu alguma coisa com as energias e isso pode ter influído lá com as energias em cima do filho e da turma para eles não entrar na festa. Pode ter sido. Agora, é simulcognição, porque é mais ou menos a mesma época, mesmo tempo, mesmo momento evolutivo. Quais consequências evolutivas ocorrem durante a vida intrafísica e após a dessoma para com sim que vivencia a pseudo-felicidade da promiscuidade e da ficação? Olha, cada um precisa de ver, isso aí depende da ficha, o que é que dá. Quanto mais a pessoa desvia, mais ela tende a entrar na Melim e na Melex. É só olhar agora o tanto desse desvio. Desvio que eu estou falando do ponto de vista evolutivo, cosmoético. Né? É possível ter curso intermissivo, com 5 ressome uma família completamente assediada, com um grande resgate, grupo kármico a realizar? Sim. A pessoa fez o curso intermissivo e apareceu no meio dessa gangue para ajudar a gangue. Faz parte do serviço. Em tertúlia passada, o senhor respondeu a pergunta sobre a comunex avançada, porém nem me dizer se percebeu odores ou o senhor mencionou a beleza das flores enormes. Não, lá depende. O que eu estava falando é do Pombal. No Pombal, se você pensar nas coisas, qualquer coisa boa, feliz, vamos dizer, zona de conforto, que a pessoa se sinta assim, num ciclo virtuoso, ela tem o toque de Midas, ela melhora a situação, ela sente melhor, isso é comunex superior. Tem que ir lá para a pessoa ver. Ouvir os sons, isso depende. Se você fizer, você cria aquele processo, parece que tudo é vivo. Os serenões habitam essas comunex avançadas? Não, eles habitam outras mais avançadas. Essa aí que eu estava falando, não, lá não tem serenões vivendo lá não. Agora, eles orientam essas comunex. De modo geral, a situação é essa. Agora, eu entrego, então, o professor Cordioli para você. Por favor. César, aqui na parafatologia, na página 30, na segunda linha, você pode falar do mega sinal indicando a superintendência da Equipex ao suposto golpe? Isso é porque acontece, às vezes, de você achar que algo que acontece com você e é um golpe, né? É algo negativo. E você esquece de se atentar para, às vezes, mega sinais, ou sinais extrafísicos da sinalética energética, que indicam que, na verdade, a equipe extrafísica ela está superintendendo aquele processo. Então, eu posso até citar um exemplo prático de vivência pessoal. Em 1994, eu tive uma ação judicial que foi entrada contra as empresas da minha família. Era uma ação de um valor significativo, de um credor que dispunha, na época, de algumas centenas de outras ações. E aquele valor era um pouco alto, hoje, tranquilamente, mais de R$500 mil. E o que acontece? Aquela ação ela foi distribuída às 11h11 de um determinado dia de maio de 1994. E o que acontece? Inicialmente, eu fiquei um pouco assustado porque era uma ação muito pesada. Ela arrolava todos os bens da empresa, da família. E era bem difícil, né? E o que acontece? Uma década depois, aquela ação, paradoxalmente, foi uma das ações que mais limparam todas as outras ações que a gente tinha na família, né? Por quê? Porque foi penhorado uma série de bens, existia um bem lá que foi super avaliado, eu não influenciei em nada, o fato é que aquele bem foi avaliado por muito mais do que valia, e a pessoa que era o credor pediu a adjudicação, ou seja, ela pediu o bem em troca da dívida, por aquele valor super elevado, né? Então, eu só fui entender uma década depois por que aquela ação, que no início parecia negativa, muito pesada, com o número 1111, foi lá na frente, uma década depois, limpar tudo, né? Então, esse é um exemplo, né? Mas eu acho que aí cabe cada um avaliar, João Paulo, qual é a sua sinalética energética, né, para a psíquica pessoal.
Eu estou dando um exemplo, né, de sinalética com número, mas tem N sinaléticas. Agora eu queria te perguntar, o seu nome, as iniciais são quais? Meu nome é César Tiago Gonçalves Cordioli. Eu queria Então, botar... CGC é código grupal de cosmoética. Você está perdido. Não, eu queria dizer que eu primeiro botei César Cordioli. Só que já havia Kátia Caporale, que é Não, CC eu sei, também. por isso você pôs o CGC. Aí eu peguei os 2 sobrenomes. Tá certo. Tá bom. Aproveitando então, aqui então, na mesma página, na efeitologia, eu acho que tem até um pouco a ver, né, com isso. Ali na penúltima linha, o efeito reboque do contragolpe evolutivo. Porque às vezes quando você tem a reação cosmoética ante uma dificuldade, ante um suposto golpe, você tem que estar atento para o que pode vir, né, dessa ação. Então muitas vezes não é só você chegar e dar um retorno cosmoético para aquilo que você recebe. Às vezes ainda tem uma acabativa daquilo, né? Então é por isso que a gente coloca o efeito rebote do contragolpe. O contragolpe ele pode se perpetuar no tempo e no espaço, né? A pessoa, às vezes um ato só impensado é capaz de gerar uma série de consequências ao longo de muito tempo. Então você a corrige para daqui a pouco ter que recorrigir de novo e recorrigir e assim por diante. Obrigado. Agora, eu queria perguntar uma coisa aí para a Cassandra. Como é que está a nossa mascote? Como é que está a mascote? Melhorou? A Angelique está melhor, ainda está com febre. Quem é que está com ela? Ela está lá sozinha, ela está bem, está assistindo o filme. Ah, você esteve lá? Sim, sim. Então, tá. Ela teve febre ontem à noite, eu medicamentei ela, de manhã acordou muito bem. Tomou banhinho e está melhor, muito melhor. Já comeu. É muita gente que está com esses probleminhas aí. Ela já comeu, está bem, está assistindo o filme. Então está bom. Boa notícia. Quem é o próximo aí? É você ou Grace? César, nesse mega sinal que o João te perguntou, mas na época você não percebeu, foi isso? Você que entendi? Não, na época eu achei estranho essa sinalética do 11:11, porque o horário de funcionamento do fórum era até às 11 horas da manhã. Então significava que alguém tinha ficado depois do horário e tinha cadastrado aquela ação às 11 horas e 11 minutos. Né? E eu achei estranho, porque aquilo era uma ação de execução. Então, em tese, é negativa, ou parecia negativa, entende? Então, é por isso. Só depois é que você foi entender. Só lá na frente que eu fui entender. Eu acho que isso tem muita cápsula do tempo, né, que os amparadores eles passam para a gente, né? Passam a inspiração no determinado momento, a pessoa só vai entender às vezes lá na frente, muito tempo depois. Daí a importância da pessoa anotar tudo aquilo que acontece, abrir um caderno de registros, né, parapsíquicos, né, porque se ela não tiver essa visão de conjunto, ela dificilmente vai conseguir gerar sinapse sobre isso. Né. Eu estou tendo a oportunidade de digitar todo o meu material de tertúlias, todas as anotações de cursos, e eu consegui abrir arquivos sobre determinados temas, inclusive eu tenho um arquivo de sinalética energética pessoal, então eu vejo que tudo vai se complementando, né? E se você não tem essa auto-organização, você perde às vezes determinados detalhes. Né? A tertúlia ela é um exemplo bem típico disso. Né? A gente vê que o professor Valdo ele solta muitas informações a conta-gota. Então você só consegue, às vezes, entender mais um determinado assunto quando você vai começando a compilar as informações de várias tertúlias seguidas. Debate lá no meio, não entendo nada. Tem que ir devagar e através das décadas. Não é através de semana, nem mês, nem anos, é décadas. Tem coisa que eu estou falando hoje com menos explicitação, que o povo entende tudo, coisa que eu há 30 anos fazia um esforço danado, explicando tudo, ninguém entendia nada. De modo que o processo não é fácil. Nós temos que lembrar que há aí todo um colosso de uma cordilheira
você está entendendo, de Himalaias, segurando as tradições burraldas, burrildas e burroides que nós trazemos da fase zoológica. Tradição é muito difícil você remover tudo. É o processo da psicose, né? Que é o idiotismo cultural. Então isso é muito difícil. Você veja bem, o curso intermissivo é o primeiro, a maioria aí. Então, o impacto que deu, ainda não dá para fazer uma mudança visceral e abrupta. É devagar, pouco a pouco, pouco a pouco. E outra coisa, os detalhes, o povo dá muito pouco valor para isso. Você acha, por exemplo, que não é totalmente burraldo, burrildo e burróide também o que eu faço aqui? A hora que eu estou fazendo essas últimas aí, principalmente com vocês que estão fazendo os neoverbetes, eu falar aqui de siglas, cespedais, objetos, não é? Parece uma bobagem enorme, parece uma coisa de criança, parece que eu estou me divertindo com esse negócio. Divertindo é a vovozinha, não tem nada disso. O que eu quero é chamar a atenção para o detalhe. A pessoa começa a ver isso. O João, por exemplo, ele não olhava essas coisas. Atualmente ele está uma fera. Ele vê os espaços entre as palavras. Agora, vocês vão pensar, mas que valor que tem isso? Tem. A vida, a coisa vai caminhando, isso vai acumulando, você vai observando mais. É o olho de lince. O negócio é sério. Eu acho que o objetivo também é nivelar por cima, né? Porque a partir do momento que chama a atenção, todo mundo quer inserir isso no verbete. Então a pessoa... Agora, vem esse processo de sobrepairamento, aproximação simples. Então, você precisa de conhecer muito detalhe para afastar as insignificâncias. Vou repetir. A gente precisa de entender muito de detalhismo para poder eliminar o que não presta, que é insignificância. Porque senão você joga tudo de roldão e perde uma opção de coisa de alta relevância no meio dos detalhes da poeira que você está jogando tudo fora. Para você virou poeira. Esse é o motivo que eu acho que o processo de detalhismo é muito difícil de entrar ainda na humanidade. Tem que insistir. Há que insistir. Não tem outro jeito. Uma coisa que eu acho interessante também é que você tem acesso, às vezes, a uma verpom e você precisa de um tempo para metabolizar aquela informação, para assentar aquilo. Não, porque ela começa a disseminar e se infiltrar dentro das suas retenções. Retenções é o processo da holomemória. É aquilo que você guardou. Então ela tem que entrar nos vasos comunicantes, entrar por ali tudo que tem nas correntes submarinas, até ver o que é que mexe com você. A hora que mexe, você grava, você dá valor, você dá uma certa atenção. Agora, outra coisa, né? O verpom tem sempre alguma coisa de novo. Tudo que é novo é problemático. Agora, tem um fenômeno bem interessante. Você, às vezes, anota alguma coisa e lá na frente você vê que você achava que você entendia. Só que o seu nível de profundidade que você entende hoje é muito maior do que era no passado. Então, isso é bem interessante. É muito diferente. É o meu caso, com o meu livro aí de capa dura, 208 páginas. Só a Daiane fez uma listagem lá de 150 e tantos fenômenos diferentes. Tudo registrado aos meus 17 anos. Eu era adolescente. Tem livros de diversos idiomas. Tudo lá. Agora, o melhor da história é que eu colocava tudo e cortava as palavras, deixava tudo abreviado. Mas eu sei tudo aquilo. De ler assim, eu falo a palavra inteira, dos nomes, dos títulos, eu sei tudo aquilo, eu nunca mais esqueci. Como é que o registro é importante? Isso é terrível a gente pensar numa coisa dessa. Agora, outra coisa, uma pessoa um dia desse estava olhando, eu estava lendo os negócios muito assim, normais. Eu não entendia por que eu estava lendo aquilo no jornal. Eu virei para ela e falei assim, olha, qualquer coisa que você lê, seja uma palavra, um vocábulo, uma expressão, uma frase, uma mera sentença, você pode estar descobrindo para você, pode ser uma pérola negra, uma obra rara, alguma coisa, vai te dar um viés para aquilo que você precisa.
Então eu contei para a dona o negócio lá do Instituto. Eu estou lá há muito tempo esperando. O que é? Como é que eu vou resolver isso? Aqui precisa de esclarecer. Eu tenho que arranjar o conteúdo desse meu texto. E eu estava dentro da diretoria. Aí passa uma pessoa e fala assim, ei, escuta, você não pode esquecer aí, ó, o caso, e falou o negócio. O vínculo consciencial. Eu falei assim, bom, como é que eu não pensei nisso? Que vergonha. Agora foi preciso os outros chegar, falar para a dona, colocar, fizeram a transmissão para ela, porque comigo não adiantou nada. Eu fiquei com a cara de tacho desse tamanho durante muito tempo. Só a expressão era vínculo consciencial. Esclareceu tudo. Então, veja, eu às vezes estou lendo aí, eu posso descobrir alguma coisa, é isso aqui que eu estou precisando. Uma palavra só. Então, veja, esse também é um tipo de detalhe conteudístico. Nós não podemos eliminar, jogar fora. Detalhe conteudístico. Por isso que é que eu ponho, na questão do detalhismo, eu chamo a atenção para aqueles máximos de detalhismo. Máximo não é fácil. Agora, você nesses máximos aqui, ó, você fez 19. Faltou um só em paradoxologia que podia ter passado para 20, só para chatear. Tem 6. Agora, é engraçado isso aí, a gente vê o problema aritmético dentro do conteúdo, que é a estatística do processo da ideia. Até um certo ponto é isso que eu e o João estamos fazendo com os verbetes. É uma estatística de conteúdo. Entende? Pode falar, João. Mas aí, César, aqui na fatologia, na primeira página, você coloca na terceira linha de baixo para cima, autoavaliação da errologia pessoal. O que você acha que a errologia, né, a listagem das nossas omissões, dos nossos erros, pode ajudar nisso? É porque não basta só você assumir o erro, né? Muitas vezes as pessoas, quando erram, elas falam, errei. E tipo assim, viram a página. Mas elas não vão no cerne da questão para avaliar o porquê que aquele erro de fato aconteceu. E se aquele erro, por exemplo, é advindo de um trafar que já acompanha ela há milênios. Então o que a gente observa? Muitas vezes os erros, eles se repetem, né? Só que em ocasiões diferentes. A pessoa, por exemplo, tem um processo de leviandade. Ela subestima, ela hipovaloriza as encrencas. Né? Então, o que acontece? Essa leviandade, às vezes, ela vai se manifestar de diversas formas e vai ser só através de uma autodissecação fria da pessoa avaliar profundamente o porquê que ela mantém esse traço fardo de alimentar um processo de leviandade que ela vai conseguir mudar. Então, quando a gente coloca esse ponto, né, que é a autoavaliação da errologia, é ela procurar ir a fundo, dissecar. Nada que acontece com a consciência é o acaso. Isso já virou até um jargão comum. Mas o fato é que a pessoa tem que parar para analisar quando acontece alguma coisa de errado, ir para um laboratório, se isolar, fazer a sua câmara de reflexão, a sua técnica das 5 horas, seja lá o que for. E não raro ela vai chegar a essa conclusão, que aquilo que está prejudicando ela, na verdade, não é uma coisinha simples, é algo que acompanha há muito tempo. Então ela tem que saber que aquele esforço que ela está fazendo não é só contra uma coisa simples, é contra, às vezes, algo que integra a personalidade dela, integra o temperamento dela já há milênios. E aí, se ela atacar aquilo ali com força, com vontade, ela consegue fazer a reciclagem intraconsciencial. César, na página 30, na quarta linha da fatologia, você coloca a reversão do ato anticosmoético a favor da evolução consciencial. Você pode dar alguns exemplos, algumas técnicas de como é que se faz essa reversão? Eu acho que a pessoa ela tem que buscar dentro dela todo o arcabouço de conhecimento que ela já formou até então. Então ela tem que evocar o curso intermissivo dela, ela tem que evocar os amparadores
e colocar aquilo em prática para, de fato, reverter aquilo que ela possa ter feito de errado a favor da evolução consciencial. Então, eu vou citar mais um exemplo. Por exemplo, eu citei no início aqui da tertúlia a questão de ação, né, de execução. Eu integro uma família que o meu pai formou um conjunto de empresas que teve o seu auge, chegou a ter 585 funcionários. Depois de um tempo entrou num processo de crise devido à concorrência, que era muito difícil, e entrou em declínio, né? E o que acontece? A gente passou por um período muito difícil, uma época, né? Onde você, de fato, a empresa estava numa crise enorme, com uma dificuldade financeira enorme, e quando você vê que algo está errado, que a empresa, por exemplo, está passando por dificuldade, o ideal é que você ponha um ponto final naquilo ali, né? E não fique empurrando com a barriga, que não foi o que aconteceu, né? Acabou se empurrando muito, isso gerou uma série de problemas para as pessoas que estavam envolvidas, não só para a família diretamente, mas para um monte de gente que ficou credora. E o fato, então, é que, uma vez que a gente conseguiu, de fato, aplicar a cosmoética, a gente conseguiu começar a reverter essa situação da empresa. Isso foi se revertendo ao longo de muito tempo. Para vocês terem uma ideia, a gente fechou no ano de 2003, até hoje ainda tem um saldo, mas com certeza hoje o saldo é muito mais positivo do que negativo. E essa experiência, por exemplo, Cris, que a gente amealhou administrando uma série de dívidas, de problemas financeiros, hoje elas nos dão um certo estofo para ajudar pessoas que, por exemplo, chegam na IEC com problemas financeiros, né? Então, você vê casos de pessoas que às vezes já chegaram na IEC pensando em suicídio, com dificuldade financeira séria, porque o cartão de crédito está vencido, o cheque especial está vencido, está tudo vencido, a pessoa não sabe o que fazer. E às vezes aqueles 15 mil reais, 30 mil reais que a pessoa deve, aquele é o fim do mundo para ela, né? Então, eu acho que é isso aí, é você pegar a experiência sua e botar, revertendo isso, né, a favor da evolução, no sentido de ajudar outras pessoas, né? Eu dei um exemplo, mas teria muitos outros. Ao verbetógrafo, poderia explicar na fatologia, página 29, final da última linha, início da página 30, estorcegão da Berne? Lá na minha terra eles chamavam mais era o Berne. Mas eu acho que tanto faz, né, como tanto fez. Berne é a larva da mosca, né? E o estorcegão é você espremer, é você tentar tirar essa larva que fica te pinicando lá dentro, né? Então, isso é uma linguagem antiga, né? O professor Walter também usa em tertúlia de vez em quando. Não, porque isso está nos livros que a gente recebia de mensagem psicografada. O estorcegão da dificuldade na vida humana. Você tem que espremer a dificuldade para ficar liberado. O sentido de estar aqui é o seguinte, é que você, às vezes, você tem algo, um trafar tão arraigado lá dentro de você, uma postura íntima, que você, por algum ganho secundário, você alimenta, você mantém, e se você não pegar e não der um jeito de se auto-espremer para tirar isso lá de dentro, você não consegue fazer a reciclagem, você não consegue mudar, né? E quem já teve Berne sabe que é uma coisa doída, e é uma coisa que fica lá dentro da pele. Tanto que antigamente tirava com bacon, né? Hoje em dia eu acho que deve ter tecnologia mais avançada. Mas o fato é que é isso, estorcegão da Berne é isso, você puxar essa larva da mosca lá de dentro de você, das suas entranhas. Na exemplologia, página 32, qual o principal fator que leva ao crescendo contra-golpe evolutivo mínimo, autodefesa, até o contra-golpe evolutivo máximo, antecipação da reação do golpe, ao longo da nossa evolução? Seria o discernimento? Sem dúvida, discernimento eu acho que é a base de tudo, né? Para a pessoa conseguir reverter, mudar. Outro, fatologia, página 29, última linha. Gostaria que falasse sobre a contenção da cadeia dos acidentes de percurso. Muitas vezes, quando a pessoa ela tem um acidente de percurso, ela não se atenta para aquilo, ela não dá valor, ela é liviana, ela empurra com a barriga, a tendência é que aqueles acidentes de percurso continuarem, né? Se ela não eliminar a raiz, a origem daquilo ali.
Então isso gera uma cadeia de acidentes de percurso que a tendência é crescer numa determinada escala, que pode chegar até um caso mais grave, como um macro-PK, onde a pessoa dessome, etc. Então o que é a contenção da cadeia dos acidentes de percurso? A pessoa, quando identifica algo que não está adequado, que está errado, ela para tudo e vai buscar as raízes, a origem daquilo ali, ver a responsabilidade dela dentro daquele acidente de percurso, se foi falta de atenção, ou seja lá o que é que tenha sido, e então ela vai botar um ponto final. E para isso a conscienciologia ela apresenta uma série de técnicas, né? Uma delas, que parece bobinha, mas é super séria, é a técnica que o pessoal chama dos 15 minutos, né? Quando você, por exemplo, marca um determinado compromisso, a pessoa que era para vir no determinado horário não comparece, e você dá 15 minutos. Aconteça o que acontecer. Se a pessoa não chegou, você vai embora. Para quê? Para evitar de entrar na escala de acidente de percurso da outra pessoa. Né? Porque senão o que acontece? Se você altera o seu horário, daqui a pouco você já tem outro compromisso em seguida, você fura e assim por diante. Fica infinito. Que é infinito, exatamente. Paradoxologia, página 31, segunda e terceira linha. Poderia nos detalhar melhor como funciona o paradoxo da desestigmatização de um único ato requerer inúmeros atos homeostáticos consecutivos? Às vezes a pessoa ela acha que um erro que ela comete é só um erro isolado. Só que às vezes um pequeno erro pode repercutir no tempo e no espaço, às vezes durante milênios, né? Então, esse paradoxo da desestigmatização de um único ato requer inúmeros atos homeostáticos consecutivos, é que às vezes para você corrigir aquele erro pequenininho, que você achava que era pequenininho, às vezes você vai demorar muito tempo, você vai ter que fazer muitas outras atitudes positivas, cosmoéticas, para corrigir aquele erro. Eu acho que um outro ponto muito sério que entra aí é a questão do timing, né? Assistencial, do tempo, o cronograma certo, a cronologia certa para assistir. Às vezes os amparadores, eles fazem todo um esforço para a pessoa poder fazer uma determinada assistência, só que a pessoa não se deu conta ou subestimou o fato de que ela não conseguiu corresponder a esse investimento dos amparadores. E às vezes a nova oportunidade para atender aquele grupo, aquela pessoa, aquela situação, só vai se dar muito tempo depois. Ela vai ter que passar por uma série de percalços para poder ter aquela oportunidade novamente. Então, esse é o motivo desse paradoxo. Poderia comentar de forma mais ampla sobre a patologia meningite bacteriana, que quase sempre é letal, pois quando não ocorre a dessoma, deixa aquelas sequelas neurológicas mais sérias. Estando na posição de um futuro neurologista, gostaria de saber sua opinião cosmoética sobre essa doença maléfica. Olha, o que eu vejo aí é o seguinte, tem muito caso desse que é processo que vem do passado. Há uma predisposição muito séria da pessoa para entrar nessa doença, principalmente os casos mais de pessoas jovens. Agora, uma consequência terrível que eu acho disso é a consequência à família. Eu vi um caso, por exemplo, eu era acadêmico ainda de medicina e acompanhei um psiquiatra para ver uma pessoa, que era uma moça que eu conheci, uma família de meus vizinhos, e nós chegamos lá e ele fez o diagnóstico em cima do lance que aquilo era meningite. A moça lindérrima, 16 anos, morreu logo em seguida. Agora, o que se passa? Seja morrendo ou seja continuando vivo, devido a sequelas, aquilo é um problemão para a família. Essa moça era a filha mais velha de um senhor. Foi um golpe o resto da vida dele. Eu vivia conversando com ele para ver se melhorava a situação, porque eu vi a moça. Conheci muito a moça. De modo que meningite não é fácil. Professor Valdo, eu acho interessante a sincronicidade. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui diagnosticado com meningite. E em função de acho que era petec o nome, umas bolinhas vermelhinhas que tinham aparecido no meu braço, uma febre de mais de 40 graus, o médico na mesma hora já mandou me internar, já deu antibiótico. Às vezes tem um processo do pescoço. E doía o pescoço, tudo isso aí. Então é interessante ele estar fazendo essa pergunta, eu passei por isso e me escapei, mas isso foi devido a um amparador, a um médico. Agora, que em cima do lance mais sério mesmo, tem problema de passado sério.
Aqui, no verbete houve muitas referências sobre a cosmoética e a cosmoeticologia. O verbetol poderia discorrer sobre essa especialidade da conscienciologia dentro de suas vivências? Você está se expondo aí como cobaia, você aguenta, né? Ela está pedindo um curso, né? A pergunta é bem ampla. Eu entendo o seguinte, dentro do enfoque do verbete contragolpe evolutivo, a pessoa ela tem que levar a cosmoética até as últimas consequências. Isso é o mais sério, né? A maioria de nós já tem hoje informação suficiente para saber quando erra, né? Ou quando acerta. E quando erra, a pessoa já tem condições de reverter o erro, de levar até as últimas consequências, de não mais compactuar com determinadas atitudes que ela reconhece como erradas, né? Então, eu acho que o contragolpe evolutivo é muito isso, é você não ficar numa postura de vitimização, numa postura de autoassédio e reverter tudo o que acontece com você, qualquer tipo de intempérie, a favor do cosmos, de maneira positiva, né? Agora eu gostaria de lembrar, quem fez a pergunta, que existe um colégio invisível da cosmoeticologia, na conscienciologia, tem estudado profundamente esse tema, já está com encontros aí regulares bem avançados. Tem muita gente que estuda também o paradireito, que tem uma relação direta com a cosmoética. Eu sou, uma das minhas profissões é ser advogado, então não há dúvida que a gente tem no dia a dia a gente lida com esse tema, com essa questão da cosmoética. A advocacia hoje, principalmente, acho que não é só aqui no país, acho que é no mundo inteiro, ela exige que uma ampla reperspectivação, né? Uma mudança de paradigma, porque muita gente quer usar a justiça como uma maneira de você obter benesse do outro, né? É uma inversão de valores. E a cosmoética ela tem que estar presente em tudo. Agora, é a pessoa assumindo a sua essência, honrando o curso intermissivo que teve, os conhecimentos que já oferiu, que vai conseguir mudar isso. Uma revista dessa semana trouxe que o Brasil é o país com o maior número de escolas e de advogados proporcionalmente à população. Parece que tem mais 48, desde que a nova presidente entrou, tem mais 48 universidades que têm faculdade de direito novas agora. O negócio direito está dando efeito no Brasil, estão ganhando com alguma coisa disso. É o processo da política, talvez o PT esteja interessado nisso. O direito, quando ele é mal utilizado, professor Valdo, ele pode fazer a pessoa ficar milionária do dia para a noite, né? E o que acontece? Muitas dessas universidades, elas ensinam a pessoa a buscar o furo da lei, né? E esquecem também a hermenêutica jurídica, o porquê que a lei foi criada. Esquecem o bem comum. Então é um tal da pessoa tentar tirar vantagem do outro, e isso fura tudo, né? Desborda. Terrível. Os assediadores podem se paratransportar, ler pensamentos, se volitar em nossa dimensão, da mesma forma que fazem os amparadores? Não. Os assediadores, eles agem de acordo com aquilo que o autoassediado permite, quer dizer, a pessoa humana. Isso é que a gente tem que notar. Se a pessoa permite, eles fazem tudo, depende da pessoa, mas sozinhas não tem tanto, não está com essa bola toda, não. Poderia falar dos planetas que o senhor visitou durante a intermissão, como é a aparência dos habitantes? Existem cidades e qual tecnologia? Existe alienígena ou seres humanos ou igual a nós? Olha aqui, tem gente mais ou menos parecida, tem uma certa parecência, mas igualzinho não vi nenhum. Outra coisa também séria, tudo depende do domínio das energias que o planeta oferece. Quanto mais os habitantes dominam essas energias, mais evoluídos eles são do ponto de vista tecnológico, industrial, evolutivo, vivencial. Agora para você, na Principiologia, página 30, terceira linha, poderia falar do princípio do respeito aos direitos de outros, de outrem? O princípio de respeito aos direitos de outrem. Quando você, às vezes, se identifica com uma determinada razão, em algum processo, em alguma circunstância, você não pode esquecer que, por mais que você tenha razão,
você não pode atropelar os direitos das outras pessoas, né? Então, às vezes, isso voltando até à pergunta anterior à questão do direito, às vezes a pessoa tem até o direito de executar judicialmente, de tomar alguma medida, mas às vezes isso não é o mais cosmoético, num determinado contexto. Então, acho que a questão do respeito é isso, é você não esquecer de atentar que a pessoa também tem que ser respeitada. Na mitologia, página 31, qual a sua opinião do mito da Fênix? Eu coloquei aqui porque a fênix é aquela ave, né, que é indestrutível, né? Ela queima e, no entanto, ela sempre ressurge das cinzas, e eu acho que isso tem tudo a ver com a questão do contragolpe evolutivo, né? A pessoa, ela não atinge um grau de evolução avançado se ela não passar por constantes reciclagens, né? Onde ela, em cada crise que acontece, é como se o mundo, às vezes, desmoronasse. Então ela é como se fosse uma fênix, né, que vira cinzas diante das circunstâncias, e daqui a pouco ela busca aquela força interna, íntima dentro dela, e ressurge das cinzas. Lembrando que com o passar do tempo, a tendência é a pessoa começar a gerar um mitridatismo. Ela começa a gerar anticorpos para essas crises. Então não há dúvida, hoje, se a pessoa parar para pensar, os desafios que ela tinha 5 anos atrás, que para ela pareciam muito grandes, hoje eles são pequenos, né? E a tendência é que hoje aquilo que ela acha o máximo de super desafio, daqui a 5 anos ela vai olhar para trás e vai ver que hoje é muito pequeno, né? Então acho que esse é o processo da evolução, da espiral evolutiva, né? Os desafios eles são crescendo numa escala ascendente. Eu acho que isso também tem muito a ver com a questão da desperticidade, que também está em várias partes do livro, né? Eu nunca vi o professor Waldo falar dessa maneira, assim, mas pelo que eu já consegui juntar informações sobre a desperticidade, eu vejo que tem 3 maneiras básicas da pessoa atingir a desperticidade, pelo que eu estudei até então, né? A primeira delas seria o parapsiquismo, né, clássico, domínio do parapsiquismo, que é a pessoa que frequenta dinâmicas, que trabalha com as suas energias, e assim por diante. Daqui a pouco o Epicom está dando esse CP2, então ela vai traçando essa trilha, cada vez ela vai tendo mais estofo energético para fazer o desassédio. Esse é um ponto, né? Eu acho que uma outra maneira da pessoa atingir a desperticidade é através do controle dos pensamentos. Eu quero dizer que eu entendo essas linhas, tá, não como excludentes, elas se somam, né? Elas são paralelas, né? Então essa questão do controle da autopensanidade ela é muito séria, né? A pessoa que não se permite pensar a bobagem, ou ela mantém sempre uma retilinearidade pensênica. Só que parece que esse tipo de desperticidade, se é que a gente pode chamar assim, ela é um pouco mais fraca. Ela parece que serve muito para a pessoa não se auto-assediar, mas na hora dela fazer o heterodesassédio, ela já não é tão potente, né? Porque muitas vezes ela não consegue botar aquela ideia que ela tem dentro da cabeça dela, dentro da cabeça da outra pessoa, né? E existe uma terceira linha, ou possibilidade da desperticidade, que é a desperticidade pelos contingenciamentos, né? Que é o que entra bem dentro dessa pergunta que foi feita, né? Você vai assumindo uma escala ascendente de desafios, né? E com o tempo você não nota, mas o fato é que você vai assumindo desafios cada vez maiores, e daqui a pouco, quando você olha para o lado, você está com um estofo energético, uma capacidade de realização, de solução de problemas bastante avançado, né? Bem próximo à desperticidade. E eu acho que essa questão da desperticidade pelo contingenciamento ela é bastante séria. São os projetos que a pessoa vai pegando numa escala cada vez maior, e ela não necessariamente ela está lúcida ali, sabendo que ela está controlando as suas energias, que ela está fazendo EV, mas é que ela não vai conseguir tocar um projeto grande, por exemplo, se ela não tiver um determinado nível de desassédio, né? Se ela não tiver uma forma de se sustentar energeticamente, de não entrar no autoassédio. Então, essa dispersidade pelo contingenciamento é isso. César, Elizabeth aqui, bem em cima. Sim. A pergunta que não quer calar. Você, primeiro, parabenizar pelo seu verbete e perguntar, você já aplicou a técnica de mais um ano de vida? Eu já apliquei, sim. Já? Entendi agora que ela está aqui. Agora a pergunta é a seguinte, em fatologia... Espera só um instantinho, que era a minha pergunta.
Você aplicou e você foi específico alguma coisa ou foi toda abrangente? Assim, em 2005, quando eu fiz a mudança aqui para Foz, que eu fiz a radicação vitalícia na Cognópolis, eu comecei a fazer esse processo, que foi a transição para sair de lá, eu me propus a cada ano fazer sempre metas anuais e no final desse período fazer uma avaliação do que eu tinha alcançado, o que faltava e quais eram também as minhas metas para o ano seguinte, né, a partir daquele período. Então, hoje eu considero que eu aplico a técnica de mais um ano de vida, né, até porque amanhã você pode deixar de existir, então, nessa dimensão, então você tem que ficar sempre atento a essa questão de timing, porque você tem determinadas metas. Você quer escrever um livro, por exemplo, você quer atingir determinadas metas, então você tem que traçar um cronograma para atingir isso, né? Eu acho que isso entra bem dentro da linha que a Apex estuda, né? Tem até a agenda da Apex, e é isso, a pessoa não pode sair ir para a pagogia, né? Ela tem que ficar no trilho. Então, se ela quer escrever um livro e ela precisa coletar o material, ela tem que traçar um planejamento, né? Do que ela vai estudar, o que ela vai ler para chegar lá. Okay. Mas continuem aí. Em fatologia, no finalzinho da segunda linha, reiniciando na terceira linha. O acidente de percurso, reperspectivador dos interesses existenciais. Você poderia ampliar? Você passou por uma experiência dessa? Acho que todos nós passamos, né, por acidentes de percurso, que colocam a cabeça da gente no lugar, né? Você às vezes está numa determinada linha que você acha que aquilo que você está fazendo é a sua proexis, né? E de repente vem um determinado acidente de percurso que pode ser com você ou com alguém próximo a você, e o fato é que aquilo muda toda a sua linha de interesses, né? Eu vou dar um exemplo. Eu me formei em engenharia mecânica e administração de empresas, que não são universidades tão fáceis, principalmente engenharia mecânica, né? Então já tinha 2 universidades. Eu tive uma pessoa muito próxima a mim que foi presa, né? O fato é que essa pessoa tendo sido presa fez com que a gente tivesse que assumir uma série de desafios. Foi a partir daí que eu resolvi fazer direito, né? E isso acabou norteando a minha existência. Por quê? Porque a partir do momento que eu comecei a fazer direito, foi que eu de fato comecei a me encontrar. E em pouco tempo fazendo direito eu consegui reverter a situação toda, né, que eu já tinha citado anteriormente aqui em tertúlia, que era a questão da empresa, da família e tudo mais, né? Basta dizer que na época que eu me formei, a gente tinha 5 bancas de advogado, gastava na faixa de $20 mil com 5 bancas, e o pior, não resolvia um problema, né? Esse fato dessa pessoa ter sido presa, por exemplo, foi uma aberração. A pessoa devia R$ 1.300, um valor pequeno, mas não tinha pago esses R$ 1.300 de contribuição previdenciária, que no Brasil se chama apropriação indébita previdenciária, né, que é você reter 8% do funcionário e não recolher aos cofres da Previdência. Então, independente da pessoa ter pago centenas de milhares de reais de outros impostos, o fato é que ela esqueceu de pagar aquela determinada guia, aquilo gerou uma representação fiscal para fins penais, ela foi perseguida criminalmente, não houve advogado, a ação praticamente correu a revelia. Então, o fato foi que aquilo ali que aconteceu gerou todo um processo de reperspectivação existencial, né? Compreendi. Obrigada. Desde pequeno tinha um sonho que tempos depois eu vivenciava, desde passagens significantes até outras mais sérias, variando com antecedência de semanas, meses, alguns poucos casos de anos. Há um tempo não vivencio isso mais. Creio que um pouco antes de minha saúde começar a se debilitar, ou seja, uns 3 anos. Como trabalhar para voltar a experimentar isso novamente de forma útil? A melhor coisa que tem é você mexer no estado vibracional. Olha bem como é que é e começa a trabalhar com isso. Seja o que for que você tem, o estado vibracional vai melhorar suas defesas e ampliar o seu modo de abordar das coisas. Isso pode melhorar o problema de ter essa precognição. Agora para você. Poderia comentar na parafatologia, página 30, terceira linha, o contragolpe evolutivo como condição inevitável à dispersidade?
Dentro da linha do que a gente já vem comentando aqui na tertúlia, ninguém vai vir aqui para essa dimensão a turismo ou a passeio, né? Todo mundo vai vir com alguma coisa para fazer, e esses desafios que a pessoa vai encontrar na programação de vida dela, vai exigir dela determinados posicionamentos, né? Então, a gente já viu, até o professor Valdo comentar também em tertúlia, várias vezes, que a pessoa que vem para essa dimensão e não acontece nada com ela, não tem crises crises ao redor, ela está perdendo a oportunidade da existência, né? Então, dentro dessa linha, o que a gente quer colocar com contragolpe evolutivo como condição de esperticidade? É que a pessoa, inevitavelmente, ela vai lidar com dificuldades e ela vai ter que saber fazer a devida superação dessas dificuldades, né? Fazer a reação cosmoética, né, das vicissitudes da vida humana a que todos nós estamos sujeitos. É isso. César, aqui no B. Os dois últimos polinômios, polinomiologia. Você podia fazer um cotejo desses dois últimos com o tema contragolpe evolutivo? Os dois últimos polinômios. Isso. Polinômio, fatos, versões para fatos, para versões. Às vezes você acha que algo que está acontecendo é só aquela questão intrafísica, né? E você tem que, muitas vezes, buscar as origens extrafísicas daquilo que está acontecendo, que, então, são os parafatos e as paraversões, né? Nada que acontece com a consciência é o acaso, a gente já comentou isso. Então, às vezes, algo que acontece para ela, que ela acha que é uma suposta injustiça, na verdade, não tem nada de injustiça. Dentro da lei de causa e efeito, do mecanismo de ajuste do grupo kármico, aquilo ali nada mais é do que uma consequência de atitudes que ela teve no passado, em vidas passadas. Então, ela tem que buscar sempre essa versão extrafísica, a inspiração dos amparadores, a sinalética dela, o que ela entende daquilo que está acontecendo. Por que, por exemplo, aquilo que aconteceu com ela, de fato aconteceu, né? Qual é a origem daquilo ali? Qual é a raiz? Porque se ela ficar só na intrafisicalidade, ela não vai conseguir aprofundar o entendimento do acontecido. O polinômio multidimensional, palco, elenco, plateia, bastidores. Entra também dentro dessa questão dos parafatos e paraversões, só que aqui é mais com enfoque de que nada que acontece com você nessa dimensão, ela é só aqui nessa dimensão. Você sempre tem testemunhas extrafísicas, né? Então, o seu exemplo, ele perpetua no tempo e no espaço. E você tem que saber bem qual é o tipo de exemplo que você está dando, né? Para a plateia que você tem, né? E esses bastidores extrafísicos que estão acompanhando isso que está acontecendo. Obrigada. Sim. Estou aqui em cima, atrás de você, Mauro. Sim, Mauro. Eu estava aqui refletindo sobre o seu verbete, a gente percebe claramente assim, o mater pensene de cada verbetógrafo na exposição do tema do seu verbete, esse era o caso. Então eu estava refletindo sobre a não segmentação, porque você apresenta esse perfil de empreendedorismo evolutivo associado com autorreflexão profunda e na produtividade mental somática você se integra como cobaia principal. E a gente vê que o maior problema na nossa questão aqui, que eu observo muito, é que os perfis são todos lacunados. Ora é uma pessoa com grande empreendedorismo, mas desconectada da produtividade intelectual, muito menos se utilizando como cobaia. O que você vê que é um traço, ou é uma predisposição, ou algo que permite integrar essas características? Do empreendedor, gestor, com a autorreflexão profunda e com a produtividade mental somática qualificada, se integrando como cobaia, e não fazendo uma produtividade intelectual meramente ou de fachada, ou para ficar bonito, ou para falar difícil, ou enfim, para parecer muito científico, mas que você olha e não tem a energia por trás. O que você acha que te favorece nisso? Eu acho que a pessoa ela tem que encarar os desafios que aparecem para ela, né? Então, a gente vê que muitas vezes as pessoas têm ideias, têm inspirações dos amparadores. A pessoa vem aqui para a tertúlia, por exemplo, ela registra, ela anota um monte de ideia, um monte de projeto, um monte de coisa para fazer, só que aquilo tudo vai ficando engavetado, né? A gente que acompanha já a Conscienciologia há mais de 2 décadas, né? A professora Malo também é um exemplo, tem tantos colegas aqui também nessa situação. A gente vê que ideia é o que mais o povo tem, né? Só que o que acontece? Às vezes a pessoa não leva a sério aquela inspiração que ela teve, né?
Então, eu acho que a melhor forma, Malo, de você aliar essa questão da mental somática com o empreendedorismo, com vários fatores, é você parar de ser teoricão, é você, de fato, aplicar na prática, né, aquelas inspirações, aqueles anseios, aquelas vontades que você tem, claro que submetendo tudo ao seu senso crítico, à cosmoética, ao discernimento, à razão, né? Então, às vezes a pessoa vem para cá, ela pega anotações dela de 2007, 2008, onde o professor Valdo já falava de técnica da mobilidade física, e às vezes ela nunca foi no laboratório fazer uma técnica dessa, né? Às vezes tem muito mais, eu estou dando um exemplo, né, mas tem muitos outros exemplos além desse. Então, eu acho que é isso, a pessoa ela tem que dar mais valor porque ela já agregou de informação, levar a sério, é isso que a gente fala, levar até as últimas consequências, né? E encarar, né? Eu vejo muita gente, Malo, se enrolando com teoria, com reuniunite, né? Ou então se perdendo em coisas colaterais, em coisas menores, né? Então você tem um incêndio enorme do lado acontecendo, um processo de assistência que precisa da ajuda dela, e a pessoa fica ali brincando de casinha, não sei se é o termo, está ajudando, mas pouco, comparado com o potencial, com o perfil que ela tem. Ora, César, eu vejo uma questão assim, não é fazer apologia de sofrimento, nada disso. Sim. Mas às vezes a gente nota assim, uma certa ausência de adversidade na vida da pessoa, num nível que precisa para mexer com ela. Eu vejo que essa questão do contragolpe, ele é extremamente didático, ele é parapedagógico, ele ajuda muito, porque ele faz com a pessoa um caldo de cultura favorável ao amadurecimento. E a gente nota que essa ausência, às vezes, desse aspecto. Eu chego a pensar que a adversidade é um privilégio, no sentido de que ela permite você amadurecer aspectos que você não deu atenção e teve tantas oportunidades de dar. Então eu noto que as pessoas que passam por reais adversidades, elas são diferentes, elas são consistentes, elas são sólidas. E aquelas que ainda viveram sem naufrágios na vida, elas são superficiais, elas vão levando de qualquer jeito. A gente nota que a pessoa não tem aquela experiência. O que você acha sobre isso? Estou exagerando? Não, acho que é por aí, Malo. É o que a gente colocou no verbete ali na citação. O que não nos mata nos deixa mais fortes, né? A pessoa, ela às vezes tem muito conhecimento, mas aquele conhecimento ele é teórico. Só na hora do ácido teste da evolução, na hora que vem aquele teste mais ácido, mais difícil, que é a hora que, por exemplo, ela se depara com uma possibilidade de dessomar, quando ela de repente vê que tem uma doença incurável, sei lá, quando acontece um fato que mexe com a intraconsciencialidade dela, é nessa hora que ela vai ver então de fato se ela está preparada ou não, e a hora de botar em prática aquilo que ela aprendeu ou não, né? Então eu concordo com você, eu acho que a crise ela vai deixando a pessoa mais forte, não há dúvida. A médio e longo prazo, na hora ela pode gemer um pouco, pode chorar, né? E eu da minha parte, eu já dei a anuência para os amparadores, que tiver que vir, que vem, vamos embora. Vamos virando a página e vamos trabalhando para frente. Uma coisa interessante é o seguinte, há pessoas que começam a ter a adversidade e os problemas mais sérios na vida por pequenos detalhes antes de nascer. E a causa disso, às vezes, está no papai e na mamãe. Eu vou mostrar para vocês um fato. Aqui, ó, está lá na medida, 08 medida, página 33. Está lá o nome do Chipperry. Antoine Jean-Baptiste Marie Roger Foscolombe de Saint-Exupéry. São 8 nomes que esse cara tinha, e ele não era de monarquia, presta atenção, ele nasceu em 1900. Agora, com o nome desse, ele já veio estigmatizado na Terra. Você está entendendo? De nariz e queixo para cima. Mas ele era uma pessoa muito inteligente, ele conseguiu superar isso aí. Mas veja, ele já nasceu estigmatizado, com um nome desse. Você entende? Hoje está provado, e é muito difícil a gente expor e as pessoas aceitarem isso, que nome para a pessoa ficar conhecida no trabalho dela, seja vamos dizer, a pena, né? O nome de pena, que é o literário, o nome de guerra, se ser 2 nomes só no máximo. Agora, uma pessoa com 8 nomes,
Tem paciência. Agora, o povo não entende isso. A universidade, por exemplo, ela faz questão, quando vai publicar um livro ou uma defesa de tese, se a pessoa tem 5 nomes, tem que colocar os 5 nomes. Quer dizer, eles não têm ideia, o PhDs aí, você está entendendo, do nome de plume, ou nome de pen, ou pen name. Eles não têm ideia disso. Agora, isso é extinto. Ele ainda dessomou de uma morte estranha, porque ele desapareceu no ar, sumiu. O dele foi esquisito. Sumiu mas com o ele era avião muito dele, inteligente, esse cara. A diversidade. E outra coisa, ele tinha ideias avançadinhas, uma opção de coisa. Agora, Malu, voltando à sua questão, eu queria também complementar o seguinte. Acho que uma coisa muito séria é que a ninguém é dado uma determinada situação de crise que ela não possa resolver, né? Mas também ela não vai conseguir ter acesso a um desafio muito grande se ela não for assumindo desafios menores, né? Então, quando você fala assim, eu vejo que falta crise, às vezes, na vida de muita gente. Eu concordo com você e acho que a origem, de muitas vezes, disso aí, o que é? Porque a pessoa não está fazendo o dever de casa. Ela, às vezes, sonha de pegar um grande projeto, um grande desafio, mas ela não fez, ela não preparou a base. Então é óbvio, os amparadores, o Max Mecanismo jamais vai colocar na mão dela algo muito avançado se ela não fez o dever de casa, não fez o beabá. Ela não está habituada a comer o pão que o diabo amassou, o para-diabo amassou. Então ela não enfrenta as coisas pequenininhas, elas já estão correndo para casa, fechando janelas e portas e sai correndo. Que é grandes tarefas, grandes resultados. Tem um amigo meu que falava, eu não estou com esse problema do pão que o diabo amassou. O meu é pior. É a broa que a mulher, a diaba amassou. De modo que eu preciso ter cuidado com isso. Eu acho, César, isso tudo que a Malu está falando tem a ver aí na página 30, na patologia, a primeira, segunda, terceira, na quarta linha, aonde começa a reversão do ato anticosmoético a favor da evolução. Você quis colocar nesse sentido de aproveitar essa oportunidade para isso? Sim. Fazer essa recomposição? Sim, a gente até inclusive já acabou de comentar esse tema, é isso mesmo. Agora, tem mais um dado para botar mais pimenta nesse molho, que é o seguinte, muitas vezes a pessoa, ela tem por mais que ela admita a multidimensionalidade e ela tente pensar do ponto de vista de várias vidas, o fato é que o referencial dela ainda é muito intrafísico, ainda é de uma vida só. Quando ela coloca, por exemplo, uma questão de múltiplas vidas nisso, constatado mesmo através de retrocognições, experiências pessoais, dá uma encorpada nesse recheio, entende? A pessoa ela vai ter muita massa para refletir, para pensar. Eu acho que às vezes o que falta também é isso, né? É a pessoa analisar aquilo que eu falei aqui durante a tertúlia, analisar às vezes uma pequena fissura que ela tem, mas do ponto de vista pluriexistencial a fundo, né? Porque se ela for parar para pensar, se ela acha tão pequenininho aquilo ali, se fosse tão fácil, ela já tinha corrigido, né? Se ela não corrigiu até agora, é porque aquilo já está acompanhando dela há muito tempo. Então, aí ela vai buscar a origem daquilo ali para trás. E se ela começa a puxar o fio da meada, a retrocognição é algo interessante, né? Você começa a puxar um fio de meada e daqui a pouco começa a vir toda uma história, um desenrolar, e parece que quanto mais você afunda, é balar de caranguejo. Você puxa vem 10, 15, 20, e aí começa a vir um monte de coisa e você começa a ver as repercussões, né, daquele pequeno trafazinho seu ao longo de várias vidas e os contextos todos. Então isso vai mexendo com a pessoa. César, aqui ó, Jussara. Sim. No final da página 30, neossinapsologia, no final da primeira linha, podia falar um pouquinho o desequilíbrio temporário produzido pela assimilação das neossinapses da intraconsciencialidade. A pergunta é a seguinte: quanto tempo você demora para se recobrar das intempéries, das dificuldades, das vicissitudes da vida, né? Não há dúvida que quando acontece alguma coisa de ruim, alguma coisa assim pesada, a pessoa ela demora um tempo, né? Ela vai levar um impacto daquilo ali no micro-universo consciencial e ela demora um tempinho para reagir, né? A questão é quanto tempo é. A pessoa vai se entregar num processo de depressão, de auto-vitimização, e às vezes vai perder a existência inteira, às vezes várias vidas,
ou ela vai encarar de frente e vai mudar aquela situação, né? A gente tem colegas nossos aqui, que a gente sabe da Conscienciologia, que sofreram traumas, por exemplo, numa vida lá na Idade Média. Já se passou aí 6, 7 séculos, né? A pessoa não conseguiu ainda superar aquele trauma que aconteceu, né? Então eu estou dando um exemplo num extremo, né? Eu acho que a grande questão do contragolpe evolutivo é a pessoa tentar abreviar esse tempo de impacto no micro-universo, né? O disperso, na verdade, ele não tem mais isso. Por quê? Porque ele se antecipa a tudo quanto é tipo de problema que pode acontecer. Então ele não se surpreende com mais nada. Tudo integra a natureza humana, ele entende o ponto de vista extrafísico que há por trás, o porquê daquilo ali está acontecendo. Então ele não tem nem a necessidade de gerar essas... ele não tem esse desequilíbrio temporário, né? Ele já superou isso, né? César. E ali a última também dentro da neossinapsologia, as neossinapses da inventividade em ação. Isso aí é porque quando você tem um determinado problema, você tem que dar um jeito de sair daquele problema. Você vai ter que criar sinapses, né, neossinapses, para superar aquela situação. Então, por isso, as neossinapses da inventividade em ação, né? Você está com a dificuldade, você vai ter que se virar nos 30 para achar a saída daquele problema, né? E você vai ter que criar soluções ou copiar de alguém que deu certo, né? Obrigada. Alô, César? Sim. Eu não sei se você lembra, uma vez em Curitiba, a gente conversando, você estava muito agitado, assim, que você estava se achando quase velho, né? Com tanta coisa para fazer, comentando sobre o que a Malu conversou da tua produtividade, né? E daí eu perguntei a você, mas quantos anos você tem? Você falou, já estou com 23 anos, né? E então, essa questão, e naquela época já era aquelas mega palestras com 2.000 pessoas e o seu ritmo cada vez está aumentando mais de trabalho, né? Mas eu queria saber, assim, o que mudou na sua visão nesses 20 e tantos anos que você está trabalhando e estudando a Conscienciologia? O que mudou na sua visão sobre a evolução? Eu vou falar dessa época aí, né? Não há dúvida que quando a gente é mais novo, você se acha o dono do mundo até certo ponto, né? Você é um pouco arrogante, nariz empinado. Eu acho que isso faz parte da pessoa que é nova, né? Que está com a fichinha meio limpa, assim, ou acha que a ficha está limpa e imagina que o mundo inteiro está a seus pés, né? Então, nada como levar essas adversidades da vida, esses trancos e barrancos, para a pessoa, né, se colocar no devido lugar, como o pessoal fala muito em tertúlia, né, menos, né? Então o fato é que a pessoa ela vai se identificando dentro desse max-mecanismo, né? Eu acho que uma questão muito séria, Zé Luiz, é que quanto mais a gente estuda, isso é uma frase clássica, né, da antiguidade, mas quanto mais a gente estuda, mais a gente vê o quanto a gente é ignorante, né? O quanto que a gente ainda tem para aprender, né? E você chega uma hora em que você começa a se identificar dentro de um max-mecanismo, onde as coisas, você começa a ver que o que menos importa é a sua, vamos dizer assim, a sua predileção, aquilo que você deseja fazer, né? O max-mecanismo ele vai orientando, né? Então é aquilo que é necessário fazer, é a circunstância, é o momento, é o ambiente, né? Então eu acho que a principal coisa que mudou é essa, é a questão da maturidade, que devagarzinho vai chegando. Eu acho que ainda estou longe de um patamar super, né? Mas já deu uma melhorada em relação àqueles 23 anos que a gente tinha. E é isso, né? O ideal seria que a gente conseguisse, sabe, Zé Luiz, aliar aquele pique que a gente tinha quando mais novo, nessa idade mais madura, mas, no entanto, agregando essa maturidade, né? Porque a tendência, às vezes, a pessoa ela começa a ficar com uma idade, começa a entrar numa zona de conforto, em virtude das láureas já conquistadas, né? Então ela tem que ficar bem atenta para isso. Agora, essas coisas fazem a pessoa pensar muito, ainda com mais idade. O Fernando Henrique falou aí essa semana, ele está completando 80 anos, ele tem mais ou menos a mesma idade que ele. E ele falou que ele se sente mais disposto agora do que quando era jovem.
E, em parte, ele tem razão. A mesma coisa acontece comigo. Então, veja, o processo de disposição ou autodisposição não é problema físico, não. É problema, antes de mais nada, intraconsciencial. Então, por isso que a gente vê um jovem cheio de vida, 21 anos, desanimado. Quer dizer, não entendo uma coisa dessa. Mas o processo é por causa da cabeça, é a parte interna. Então, por exemplo, o Fernando Henrique nisso, ele está certo. Ele está aí, está nos jornais, está nas mídias, falando. Não, agora que eu estou com 80 anos, eu estou me sentindo muito melhor, mais disposto do que eu era quando eu era mais moço. Ele tem razão. Eu sinto a mesma coisa comigo. Se você mantém a lucidez, que é o processo intraconsciencial, o mais é secundário. Então, conclusão de tudo isso. Processo de disposição física é besteira. É a pessoa que faz. Só o corpo não adianta isso não. O motor que dirige o corpo é a consciência. Então o que manda é o motor. Ele está certíssimo. Eu raramente concordo com ele, mas dessa vez eu fui obrigado. Sobra mais espaço íntimo porque diminui a conflituosidade, né? Há muito menos conflito. Coisas que assustam as pessoas, são traumas, dramas. Para você é uma coisa muito pequena. E tem a outra coisa. Não é quase nada. Com a diminuição dessa conflituosidade, vem o problema do acervo maior, da panorâmica que você tem. Claro. A cosmovisão é maior. Isso acalma. É muito maior do que a falta de conflito. É o problema da visão. Não, qualquer coisa que você fala, não, já vi um precedente desse. Não, isso não é problema. E uma outra eu já questão, vivenciei isso aí. Não, isso aí não. Eu não sei o que é isso. Mas então, a questão também... Você minimiza o problema. O tempo, a questão tempo físico, cronológico, perde muito da importância e ganha muita importância. Não, ganha muito é o seguinte, eu nunca vi o tempo passar tão rápido como atualmente na minha vida. E não tem importância. Nunca. Gente, hoje já é segunda-feira. Por isso que é que eu estou falando para você. Para mim é o dia semana, ou semana dia que manda. É um absurdo. Eu não vejo o tempo. Agora, eu penso que no meu caso tem uma influência do processo parapsíquico com o mental soma. Isso diminui a variável tempo. Eu penso que no meu caso isso influi um pouco. Sabe? É um absurdo, eu não gosto nem de pensar nisso. Como é que o tempo passou? Poderia dar um exemplo onde, em uma situação muito complexa, delicada, difícil, o senhor usou a cosmoética e qual foi o resultado? Meu chapa, eu sou obrigado a usar isso quase que toda hora. Quando você chega num determinado ponto, você vê o que é cosmoética e anticosmoética, você começa a ver anticosmoética por todo lado, com muitas pessoas. Toda hora eu tenho que usar isso. Vou falar o quê? É a minha vivência desses últimos 50 anos, por exemplo, é o exemplo que eu dou. Como é que faz? O que tem de anticosmoética não está no gibi, você tem que superar, tem que dar um jeito, esquecer. Outra coisa, eu estava falando hoje aí na hora do almoço aí com o Loche. A primeira manifestação de interassistencialidade que uma pessoa precisa de ter, se vocês forem rodar, vocês vão me dar razão com o tempo. É o perdão. Se uma pessoa não perdoa, ela não fez assistencialidade nenhuma. Então, o primeiro ponto que tem é o perdão. Pensa bem o aspecto cosmoético disso. Então, você tem que perdoar todo mundo. A cosmoética está em todas. O que tem, se você abrir o computador e for olhar a internet, você tem que perdoar centenas de pessoas que falam besteira a seu respeito. Olha a cosmoética. Olha o perdão. Olha a interassistencialidade. Bobagem, tudo quanto é jeito, coisas inimagináveis, inconcebíveis, indizíveis. E você tem que entender, é o jeito. Então, vamos devagar com isso, calma, tem muita coisa. Perdoa tudo que você pode. Inclusive, me perdoa se eu não respondi tudo que você está precisando.
Para ser intensivista, é necessário que a pessoa tenha uma capacidade intelectual acima da média, no sentido de estudo? Não, tem nada a ver com isso. Pergunto isso porque o curso Introdução à ProEx, de 27 pessoas, todos tinham mais de uma especialização acadêmica. Eu era o único que mal tinha o ensino médio completo, mas me sinto intensivista. É possível, estou enganado? Não, tudo isso é possível, não tem nada não. Você é o Delfim, é o primo inter pares. Você é a cereja do bolo desse curso. Mas valeu a pena, muito bom. 27 pessoas, o que há? Agora, ó, conosco aqui a maioria tem curso superior mesmo. Por quê? Desde o Centro da Consciência Contínua eu falava nisso. De lá para cá, tem um monte de gente que não tinha curso, que eles entraram na escola de novo para fazer curso. Quanta gente tem? Outra coisa, quanta gente aqui não tem mais de 2 cursos, que é o duplo curso? Você tem. Quem mais tem duplo curso aí? Olha lá, duplo curso. Olha lá, ó, só nesse ano tem 4, olha lá. Então nós temos que entender, isso faz parte do serviço. Pois é, ele tem 3, né? Não, ela aí, ó, tem um monte. É. Agora, tem uma coisa. Na verdade, eu devia te falar aqui no 3º curso, porque tem um curso intensivo, a maioria. Esse eu não contei, porque é muito comum. Aqui, curso intensivo para nós é comum demais. Isso a gente não conta. Aqui, e a tertúlia. Não, esse é o curso de longo curso, mas esse aqui esse não dá diploma. Mas olha só. O único diploma que a gente dá aqui é a pessoa apresentar o verbete e defender do jeito que César está fazendo. Já tem 8 anos da tertúlia, né? 9. Já são 2 cursos aí. 2 cursos. 4 anos, um curso hoje, uma boa parte de 4 anos, já tem 2 cursos e mais um ainda, já começamos o 3º. Mas esse aqui a gente não conta por anos. Sabe como é que é? Você tem que contar no mínimo por décadas. Entende? Agora, a Fernanda está lembrando então, se que chegar, não faz a prova, né? Então 9 isso não vai ter décadas, diploma. 90 anos aí, de serviço. O pessoal que não faz a prova não vai receber o diploma no final. Agora veja, nós temos muita pressão sobre processo de mental soma aqui, né? A maioria do nosso trabalho tem pressão em cima das pessoas sobre mental soma. E isso é importante. Eu não acho que esteja errado. Agora, não vem me falar em elitismo, isso que não é. Mas é uma necessidade. Por exemplo, a prova geral, o processo aquele curso que eu fiz da obra última, é muita pressão que tem. Agora, por exemplo, por incrível que pareça, esse da imaginação é um dos mais sérios que tem. Mas o povo não percebeu isso. Por quê? O da imagística, ele não faz força do ponto de vista, vamos dizer, mental somático direto. É só a pessoa espontânea que mostra o processo da imaginação. Então, eles não veem, mas ele é um dos mais bravos que nós temos. Pois é. Mas, veja, você escreveu só, acabou. Isso não é nada. Escrever, qualquer um escreve. Todo mundo aqui é alfabetizado. Agora, o processo é que não precisa ter muito estudo para isso. Gente, está aqui um chapéu. Você vai falar tudo, 200 itens do chapéu. Te vira. É só a pessoa. Não precisa de esquadro, não precisa de régua, não precisa de nada, o problema é dela. Agora, eu acho esse dos mais avançados que tem. O povo ainda não entendeu que ele é um dos mais mental somáticos que tem. Agora, veja, é um processo serenão, né? O homem que deu a ideia aí é muito vivo. Eu já falei com ele, qualquer coisa pode mandar mais, nós estamos aqui, está cheio de cobaias, né? Vamos ver o que dá. Mas fala aí. César, não sei se de repente você colocou, mas eu não vi uma sugestão aqui. Colocar personalidade resiliente. Tem? Eu não sei. Hã?
Resiliência consciencial, número 13, holomaturologia neutro, página 34. Eu pensei na perfilologia, uma vez também, de repente, hoje se fala muito desse perfil, né, da pessoa que é resiliente, é um conceito que tem sido muito utilizado na psicologia. Como você colocou aí também já na patologia, mas de repente para destacar também no perfil. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à exemplologia. Você coloca o terceiro, né, o contragolpe evolutivo máximo. Então eu gostaria de saber o seguinte: como atingir essa condição do contragolpe evolutivo máximo, que há uma antecipação, né, há uma prevenção? Eu entendo que é somente através da dispersividade, Olosh. Lá na frente, é quando você se antecipa ao golpe que vai acontecer, né? Então, você faz a profilaxia se antecipando ao suposto golpe. Então, na verdade, você já anula, ou seja, frustra o golpe antes dele acontecer, né? É isso. Não, você anula ele. Você já mingua ele na casca. Isso, o golpe. Exatamente, ele não vai dar mais impacto em você. É claro que assim, eu estou falando da dispersidade no nível de domínio pleno, correto? É claro que você pode ter extrapolacionismo antes disso. Mas a ideia é essa, é que é a partir da dispersidade que você domina isso. Sim? Na ciclologia, no final da primeira linha, você menciona o ciclo negação das responsabilidades, aceitação auto-imperdoadora. Você pode detalhar quais são as fases, as etapas entre um estágio e outro? Olha, eu não cheguei a pensar em termos de etapas super definidas, sabe, Cris? Mas eu acho que assim, as pessoas, quando elas se deparam com alguma coisa que acontece com elas desagradável, a pessoa ela fica marcando toco, ela fica perdendo muito tempo até admitir de fato a responsabilidade que ela tem diante daquele processo. Então ela fica num processo de negação muito intenso, né? E aquilo vai se perpetuando ao longo do tempo e do espaço. Então vai acontecendo uma série de circunstâncias com ela, onde aquele trafar, que pode ser simples ou composto, que deu origem àquele problema, vai se manifestando e a pessoa vai negando. Até uma hora em que ela não consegue mais se olhar no espelho, gera um desconforto tal, ou então acontece um negócio mais sério na vida dela, que então ela resolve, ela pensa o seguinte: não, opa, isso me atingiu de fato, chega, vamos parar com isso. Então aí ela vai fazer a aceitação dessa responsabilidade dela e de maneira auto-imperdoadora ela vai levar até as últimas consequências, ela vai mudar aquilo ali, ela não vai permitir mais. Só que o que a gente observa é isso, é que muitas vezes a pessoa ela só toma essa medida quando aquilo pisou no dedão dela, né? Quando mexeu com ela. Quando aconteceu o golpásio. Quando aconteceu o golpásio. É isso. Quando acontece algo mais forte. Está escrito aí. Né? E aí dentro dessa abordagem, mesmo que esse percurso seja multisserial, é isso? Sim, multisserial, com certeza. Com certeza. Agora, você trabalhou bem nesse verbete. Eu quero te dizer que ele tem 8 revisões que eu vou fazer só de coisa de forma, não tem nada sério de conteúdo. Ele tem 9 objetos que a gente se refere a ele. Ele tem 9 palavras sesquipedais. E ele tem 8 siglas que você se refere. Agora, a coisa mais séria é que ele tem 19 máximos detalhistas. Você trabalhou bem. Vamos ver os próximos agora. Aqui, segundo o camarada que está me falando aí a semana passada, o segundo verbete tem que ser melhor do que o primeiro. Tá certo? Não, me disseram isso. Eu ainda não sei bem desse assunto, sabe? Eu estou repercutindo, você está entendendo? A ideia que deram, né? O segundo tem que ser melhor do que o primeiro. Eu acho que tá bravo para você, né? Se vira. E assim sucessivamente. Só tem que tomar cuidado para a pessoa não nivelar por baixo, né? Ela começar agora a fazer verbete de 2, 3 folhinhas, olha. Já César, Malo, estou aqui. Verbete autocorrupção. César? Sim, Malo. Oi. Você diria, eu observo assim, que existe a adversidade que chega para a pessoa em função das imaturidades. Então aquilo vem de roldão
pelo determinismo. E existe a adversidade calculada que sabe para quem aparece, igual a assombração. Você concorda com isso? Concordo. Que existe uma diversidade calculada de alto nível, de acordo com os seus potenciais? Concordo. Só que nós já estamos falando, Malo, nessa segunda etapa, esse segundo exemplo seu, de algo mais avançado um pouco. Onde a pessoa ela já está inserida de alguma maneira dentro do marketing mecanismo evolutivo, já está trabalhando de maneira uníssona com os amparadores de maneira um pouco mais profunda. Então, mas com certeza. Se a gente for pensar de semiconsciência para cima, de transmigrado, quer dizer, de teleguiado, autocrítico para cima, é tudo nesse nível que você está falando. Porque quem olha de fora pensa que é tudo a mesma coisa. Aí vê uma pessoa num certo nível de maturidade passando por uma situação que até certo ponto parece incoerente diante do nível daquela pessoa. No entanto, é super coerente para a pessoa que está passando, porque sabe exatamente por quê. Até na constituição do grupo Karma, por exemplo. Quanto mais a consciência tem potenciais e elementos favoráveis à evolução, mais o grupo Karma se torna difícil em função da capacidade que a pessoa tem de administrar, de ser o gestor daquela situação evolutiva. Não entra em interprisão, não tem nada a ver com isso, as questões são resolvidas. E, no entanto, quem está olhando de fora pensa que é tudo farinha do mesmo saco, e não é. Com certeza. Então, esse diferencial na avaliação já mostra se a pessoa que está avaliando consegue entender essa sutileza ou se para ela todos os gatos são pardos. Você está trazendo um ponto muito sério, Malo. É a questão multisserial também. Porque assim, uma pessoa que já tenha feito curso intermissivo, não há dúvida que ela estudou nesse curso intermissivo aquilo que ela precisava mudar. Na próxima existência, por exemplo, que ela ia ter. E é natural que ela faça uma programação, até mesmo com os amparadores. Olha, se eu não mudar tal traço, tal situação, eu quero que aconteça alguma coisa mais séria para eu mudar essa minha posição, essa minha manifestação. Porque chega, eu já venho nisso há muitas vidas. Então, acho que isso é um dado que tem que ser levado em conta. A programação que você faz antes de vir para cá. E aí, às vezes, a pessoa, é isso que você falou, às vezes a pessoa que está de fora, ela faz uma análise simplista. Quem está sofrendo na carne os efeitos daquela situação vai entender de maneira mais profunda, mais complexa. Então, às vezes, aquilo ali é algo já combinado com os amparadores, já vem de antes, e já vem de várias vidas. Né? É porque a gente nota que há uma sofisticação nos problemas, por exemplo, até num escândalo em que a pessoa é envolvida, numa questão de uma maledicência, num envolvimento popular de alguma coisa, e, no entanto, aquela pessoa que está passando por aquilo, ela está perfeitamente lúcida para aquela situação e está se saindo muito bem. Era justamente o teste que ela precisava para testar a imunidade relativa. Enquanto que o outro está sendo envolvido uma situação parecida, de roldão, pelo determinismo, pela imprudência, pela negligência e pela falta de cosmoética. Então, essa linha que permite fazer a diferenciação, ela é muito séria. Ela é muito séria e a maioria do tempo eu observo que as pessoas que estão avaliando não têm essa linha de horizonte para fazer essa diferenciação. Então, mostra que elas não têm retrocognição. Se elas tivessem retrocognição de fato, elas fariam uma avaliação muito mais profunda, muito mais séria, muito mais delicada dos fatos. Como que você vê, César? Eu vejo que é isso aí, Malo. É difícil você se colocar no lugar do outro, né? Isso é o ideal, mas infelizmente a maioria das pessoas quando faz a heterocrítica, ela tem dificuldade de se colocar de fato na pele do outro, né? Então a tendência é a análise ela ser simplista. E a gente também tem a dificuldade de visão, né? A monodimensionalidade. Né? Às vezes a pessoa ela acha que domina a multidimensionalidade, mas ela ainda tem uma visão muito intrafísica, que a gente até comentou isso durante a tertúlia. Então ela não consegue entrar a fundo para entender a raiz do comportamento da situação da outra pessoa. Vai dar esses problemas de entendimento. E agora também tem que dar um bom desconto, porque fofoca é o que mais tem nessa dimensão. E se a pessoa também ficar dando muita trela para isso, ela não faz nada nessa dimensão. Absolutamente. Né? Ela fica atolada. Então, você tem que saber o que você tem que fazer, ficar firme nos seus princípios, estabelecer os seus princípios, valores de vida básicos, trabalhar com os amparadores e tocar ficha. Tem uma expressão do coloquialismo que é um ditado chinês, que para entender a outra pessoa, se colocar no lugar dela, é preciso calçar os seus sapatos. Isso mesmo. Tenho a intuição de que a minha proex é balancear minhas energias emocionais.
Mas percebo que, além disso, é me esclarecer com atalhos para evoluir rápido. Ele aí só está pensando nele, quer dizer que é uma autoproex egocêntrica. Sob a tarefa da assistencialidade, sempre procuro ajudar os outros diante da oportunidade e dentro de minhas possibilidades, ao contrário da sociedade egoísta que vivemos. Qual a melhor maneira de assistir quando não dispõe de possibilidades financeiras? Olha, você dispõe de uma coisa muito boa, você escreve até muito bem. Quase todo dia você manda 1 ou 2 mensagens aqui para mim. Coloca isso em funcionamento, vamos ajudar os outros, não precisa de dinheiro para isso. Faça um livro bom que nós publicamos aqui. Aqui tem toda a infraestrutura para isso. Você não gasta nada. Olha só, isso liquida com o assunto. Ao verbetógrafo. Quando a pessoa comum recebe um contragolpe da vida com a perda de sua posição social, profissional ou política, a tendência é que essa pessoa mergulhe em uma profunda síndrome do ostracismo. Digo isso por experiência pessoal. O tempo para se juntar os caquinhos, sacudir a poeira e se levantar novamente é bastante difícil e demorado. Consegui muita ajuda com a leitura do livro do professor Maximiliano Reimann. Quais são, em sua opinião, as ferramentas fundamentais que podem ajudar a minimizar esses contragolpes e se evitar o mergulho profundo na crise do ostracismo e conseguir entender esses reveses como necessidade e ou oportunidade evolutiva? Eu acho que o primeiro passo é a pessoa fazer uma reflexão séria do porquê que isso aconteceu. Então ela vai pegar um papel e uma caneta, vai fazer laboratório, vai fazer técnica de mobilidade física vídeo, técnica da reflexão de 5 horas, seja o que for. O fato é que ela vai dissecar no papel prós e contras, por que aconteceu aquilo e o que ela vai fazer para sair dessa condição, para ela superar. Então, no caso desse, por exemplo, ela perdeu o emprego, perdeu a posição, prestígio, ok, então vamos virar a página. Ela vai fazer a avaliação do porquê que aconteceu e vai colocar metas para si mesma. Vou distribuir currículo, vou correr atrás de emprego novo, vou partir com a minha empresa própria, vou partir para isso ou para aquilo, seja lá o que for. O fato é que ela para, analisa, reflete profundamente e vira essa página. E tem uma postura proativa para sair dessa condição. Né? Ela não pode ficar num processo de auto-vitimização, fragilizada, entende? Perder, às vezes, anos, a vida inteira, porque ela perdeu essa condição, essa ou aquela. Nesse planeta tem muita assistência para ser feita. Então, se a pessoa fica, às vezes, com aquela visão pequenininha de algo que ela perdeu, ela está perdendo a oportunidade de viver essa vida na sua plenitude. A sugestão que eu dou é essa. Para, reflete e depois vira essa página, tomando as medidas para você do que você quer fazer para mudar, para sair dessa condição. E sai desse processo de vitimização, de sofrimento. Ninguém veio aqui para isso e tem muito desafio para ser feito ainda nessa existência. Professor Valdo, falando em crise, estou passando algo, no meu ponto de vista, muito difícil. Vim para um outro estado trabalhar na mesma empresa do meu marido. Cheguei aqui, não gostei do trabalho e decidi voltar. Só e sem meu marido que decidiu ficar e trabalhar. Será que estou fugindo de um conflito e, consequentemente, deixando meu marido? Essa foi a solução que encontrei. Observação. Eu continuo casada, mas ficaremos longe pelo menos 3 meses até a empresa abrir uma filial no meu estado. Escuta, 3 meses não é nada. Uma mulher dá à luz precisa de 9 meses. 3 meses é 1/3 de um filho. Eu acho que é uma bobagem. Você devia ir ajudar o maridinho. Ou o maridão, eu não sei bem, aí se de ver, né? O nível. Olha bem a situação. Eu acho isso uma tolice enorme. 3 meses, o que é, gente? 3 meses não é nada. Que é isso? No caso desse, às vezes, 3 minutos é importantíssimo. Mas no caso aqui, esses 3 meses não é nada. Eu acho que você devia de abaixar o facho, a crista, e ajudar o maridinho. Outra coisa, você já pensou amanhã, só agora para chatear, né? Já pensou amanhã, vamos supor que a firma vai chegar em alto nível,
E aquilo vai ficar histórico. Sempre eles vão lembrar. Na hora você falhou, tirou o corpo fora, não deu atenção. Agora entra na fila, porque se amanhã ela for vitoriosa, você está com o triunfo na mão também junto. Se estiver fora, vai ficar na posição um pouquinho da esquerda, não é isso? Se eu fosse meu caso, 3 meses não é nada, é 1/3 da gestação. César, tem um princípio que a gente tem utilizado bastante lá na Apex, que eu acho que se encaixa muito bem aí nesse verbete, a gente também vai usar o seu verbete para isso, que é até adaptado do empreendedorismo. Faça do seu problema uma oportunidade de assistência. Então, eu acho que entra bem nisso daí, que a gente observa muita gente, até dentro da execução da ProEx, aproveitou algumas dificuldades para reverter essas dificuldades em assistência aos outros. A gente tem exemplos hoje até com livros, né? A própria Graça, que com a condição dela da hiperatividade, ela reverteu isso a favor dos outros. Então, escrevendo, se especializando no assunto. E vários outros. Foi citado aí o próprio Maximiliano e outras pessoas mais, né? A própria Mala com a síndrome do estrangeiro também. Então, isso é interessante e é um princípio que a gente usa bastante lá na Apex. Muita gente que recorre lá no serviço de apoio com aquele problemão e ela então começa a reverter aquilo para ajudar os outros. Eu acho que entra bem mesmo, Locho, e eu acho que tem um ponto muito sério que você falou, que eu acho que vale a pena a gente explicitar aqui, que é o seguinte: por que acontece a pessoa ficar com cotoveloma, ou ficar doída, ou ficar magoada, quando acontece algo com ela que ela não gosta? Em última análise é o egão dela, é o orgulho dela, né? Então, eu acho que por aí a pessoa já tem um bom início de autopesquisa, né, para ela avaliar o que ela tem que fazer para mudar, né? Acho que é por aí. Eu acho que seria bom agora a gente ouvir aquela moça lá em cima, porque ela saiu da cadeira dela, deu uma volta, foi lá embaixo, pegou o microfone, subiu e sentou de novo. Então eu acho que o assunto deve ser muito sério. Uma pessoa sair do lugar para buscar microfone aqui, isso não é normal. Não é normal. Faz favor. César. Eu estou certo, eu vi tudo. Eu acompanhei o fato. 2h07, tem que perguntar. Bom. Eu vi o fato, eu acompanhei. Eu fico de olho aqui, eu vejo um monte de coisa que acontece. Bom, César, em primeiro lugar, é muito exemplarista o seu verbete. Então, eu tenho uma pergunta e uma contribuição. A pergunta é em relação à exemplologia. Como foi, assim, a passagem, assim, o que você pode contribuir da sua experiência pessoal desse contragolpe evolutivo mínimo, que é quando a gente ainda está se autodefendendo, empregando em autodefesa, para chegar na lucidez desse emprego do contragolpe enquanto ferramenta de catálise evolutiva? Como foi? O que você pode dar de dica para a gente? Eu acho que a dica maior é a pessoa sair da autofragilização, né? Ela sair de uma postura passiva e ela procurar ter uma reação cosmoética, como a gente colocou na definição do verbete, mas algo positivo de interassistencialidade em relação ao próximo, em relação ao cosmos. Aí ela consegue sair de um processo só de autodefesa, um processo que é mínimo, correto? Onde ela lida com o contragolpe muito mais com uma maneira de se defender, processo até certo ponto egóico, e passa a, de fato, agilizar a evolução dela. Porque como é que ela vai conseguir agilizar a evolução dela? Vai ser através da interassistência. Então, a gente pode fazer esse raciocínio de trás para frente, né? A pessoa, para ela poder fazer a interassistência, ela tem que sair desse processo de fragilização. Então, a fragilização seria a principal problemática a ser superada. A fragilização que a gente fala, Limara, é a pessoa que fica em auto-vitimização, ela fica marcando toca, ela fica ressentida contra o cosmos, ou seja, ela não avança, ela fica parada. Certo. E eu estava vendo aqui nas técnicas, eu pensei na possibilidade, não sei se seria bem como a técnica da acariação, porque é uma situação que a gente tem visto alguns colegas a partir de uma situação inicialmente desconfortável, desagradável, fazerem superações e entrarem realmente num outro patamar.
Aí eu pensei nessa acrescentar, não sei se seria exatamente como a técnica da acariação cosmoética ou alguma outra forma de inserir, não sei o que você acha. Eu entendi a sugestão, é a técnica da acariação como uma ferramenta para a pessoa se autoavaliar e também até dar um retorno positivo, é isso? Dar uma realinhada na conduta dela. Não necessariamente, às vezes é o revés da acariação sofrida, que enquanto um contragolpe, quer dizer, enquanto um golpe, porque inicialmente às vezes a gente não está com a maturidade, né? E aí sim, entrar no contragolpe, desse que seria... Ela vai para ser acariada e lá ela se sai bem, vamos dizer assim, e consegue até reverter. Não necessariamente a própria acariação, mas as consequências dela para a pessoa. Seria essa utilização. Tá anotada a sugestão, a gente avalia depois aqui. Tá bom. Minha vez? Eu li, claro, acompanhei o verbete em vários momentos e tem um assunto aqui que eu me sinto participante, né? Na página 31, em trinomiologia, o último trinômio o trinômio golpe contra golpe evolutivo rescaldo, que às vezes o rescaldo eu compartilho lá em casa, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho. Você recebe um determinado golpe, aí você vai fazer o contragolpe, que é essa reação cosmoética, né? Que é o tema do verbete. Você tem que ficar sempre atento ao rescaldo, né? Ao que sobra dessa sua atuação. Então o rescaldo pode ser aquela cinza com brasas, né? Ou seja, algo que você ainda vai ter que continuar atuando para poder eliminar, como pode ser também um saldo positivo. Ok, está resolvido aquele problema. Então, acho que você sempre tem que avaliar. Não basta receber o golpe e fazer o contragolpe. Você tem que se atentar ao rescaldo, ao que sobra daquela sua atuação. A partir daí, avaliar se vai ter novas decisões ou não. Qual a relação do rescaldo com aquele outro item que você falou de que tem que ter vários efeitos homeostáticos para contrapor? Isso. Às vezes é disso? Sim, é isso. É que às vezes você, num só contragolpe, você não consegue resolver o golpe, né? Você tem que atuar várias vezes, né? Então, é isso. O César, Oswaldo aqui acima, não é? Sim. Continuando na mesma linha do que vocês estavam expondo, muito bem expondo entre a professora Malo e você a respeito de que os obstáculos que as pessoas têm pela frente estão em função do seu nível de maturidade e na medida que eles vão avançando, os obstáculos cada vez vão sendo maiores. Eu te pergunto, em função de teu balanço, talvez dos últimos 10 anos e pelas perspectivas das coisas que tem pela frente, que é aquilo que você está valorando mais e qual é aquilo que você está prevendo mais na tua próxima experiência que você vai ter? Eu não entendi direito, Oswaldo. Você está falando, eu avaliar os últimos 10 anos meus? Repete, por favor. Como você está vendo que vai ter que encarar pela frente? Você está falando de projetos que eu vou ter pela frente? Isso mesmo. Chefe, isso aí, os fatos orientam a pesquisa, né? Então, dentro da IEC, você está lá também, você vê que a toda hora tem uma novidade, né? Hoje, dentro da Conscienciologia, ou dentro da IEC ali, os grandes desafios, você tem o primeiro, que é a questão do hotel, que a gente colocou como prioridade 1. Depois você tem o Mega Centro Cultural Holoteca, que também está caminhando. Todos esses projetos, você sabe que tem todo um cronograma, todo um start line, uma série de dados. Depois disso, nós temos a Asa Sul, né? Temos a parte comercial na frente do Vila Consciência. Esses seriam 4 projetos grandes. Fora isso, você tem aquele feijão com arroz, que é a aquisição de novos terrenos, né? Como recentemente o OIC agora acabou de adquirir mais um terreno importantíssimo para a CCCI, de 180 mil metros quadrados, e uma série de outros projetos feijões com arroz. Isso, vamos dizer, do ponto de vista mais coletivo. Do ponto de vista mais individual, isso eu acho que é a questão de escrever o livro, né? Eu estou numa fase hoje que eu estou trabalhando com o material das tertúlias digitadas. Devo ter feito até agora uns 20%, vou demorar um ano ainda para terminar a leitura das outras 900 tertúlias. Quero ver se até o meio do ano que vem eu termino, que é mais ou menos esse prazo de um ano, e a partir daí começar a publicar os livros, né? Ver o que sai desse saldo, né?
E só que isso aí é o tema de uma outra tertúlia, né? Se a gente tiver tempo, um dia a gente aprofunda ou traz com outro verbete. A sua tertúlia hoje, o seu verbete foi 1966. Tá? Mas aí já são 2000 e lá vai fumaça. Tá? Vamos ver se a gente chega lá. Agora, acho que esses seus projetos, você falou de alguns, porque deve ter uns 50 projetos. A gente tem um arquivo de ideias, tem 4.000 ideias, professor Valdo, lá, coletadas ao longo desses anos da Conscienciologia. Trabalho é o que mais tem. Então, vamos ver. Né? Quem quiser trabalhar, tem Quem quiser coisa. Trabalhar, aparece lá na IEC. Serviço não falta. Tem muita coisa. Serviço não falta. Aí. Gente, vocês ainda têm ainda oportunidade de fazer mais uma pergunta. Vai lá. Lá é só 2h17 que a gente pede os comerciais. Então, eu gostaria de falar uma coisa que ninguém perguntou. Você tem 2 minutos. Eu tenho 2 minutos. Primeira linha da fatologia, a condição de vitimização do curso grupo kármico. Eu acho que esse item é muito importante. A pessoa ela tem que abrir o olho, desconfiar. Foi a primeira coisa que eu li do seu verbete. A pessoa ela tem que desconfiar se acontece muito acidente de percurso com ela, muito processo de crise, que às vezes ela pode estar no processo de vitimização, né, numa condição de vitimização dentro desse curso grupo kármico. Curso grupo kármico é um tema já bastante estudado, desde a época lá dos P4s, né? Tem aquelas fases que é a interprisão, vitimização, recomposição, libertação, policarmalidade. Se a pessoa pegar e fizer uma análise dessa condição de vitimização com a escala do estado da autoconsciência contínua, que é o capítulo 486 do livro Projeciologia, ela pode ter uma série de informações relevantes, porque ela vai conseguir se identificar em que ponto que ela está no processo evolutivo, então vai colocar ela no devido lugar e ela vai ver a quantidade de coisas que ela ainda tem que avançar e crescer. Né? Então acho que fica esse lembrete nesses 2 minutos que faltam. E muito obrigado pela oportunidade. Foi muito bom o seu verbete. Nós estamos esperando agora os próximos e aquela obra-prima em andamento. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 64 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 19 perguntas online, 35 votos presenciais e 13 votos online. Hoje temos recado da Rosa sobre o programa Verbetografia e o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Nós, do programa Amigo da Enciclopédia, estamos convidando aí ao pessoal que tiveram as assinaturas vencidas nos últimos meses. São mais de 40 pessoas que têm assinaturas vencidas e não renovaram. Se puderem, se tiver intenção, se puderem, para renovar o mais breve possível, porque isso causa aí uma grande perda, né, um grande desfoque aí nos volumes de assinaturas e no fluxo, né, de recursos para a manutenção das estruturas aqui da Enciclopédia da Conscienciologia. Então a gente está convidando esses amigos que renovem a sua assinatura. Informando que nesse mês de junho nós teremos sorteio mensal do programa Amigo da Enciclopédia. Vamos sortear um livro, Onde a Religião Termina, um curso com Sim Trafor, oferecido pela Conscius, e também uma vaga no primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas. Vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu nos dias 22, 23 e 24 de julho. Então, uma vaga para todos os amigos que estiverem ativos aqui. Nós vamos divulgar no dia 3 de julho esse resultado. E mais também, nós vamos sortear uma vaga no Congresso Internacional dos Intermissivistas para os amigos que fizerem a renovação ou adesão da assinatura durante o mês de junho. Esperamos aí de 35 a 40 pessoas, então a probabilidade de ganhar aumenta bastante. Então, renove a assinatura em junho e concorra a uma vaga no Congresso Internacional dos Intermissivistas. Obrigado. Boa tarde. Nosso convite é para o programa Verbetografia, que vai ser realizado agora nas 2 primeiras semanas de julho. Então, a gente vai fazendo um modelo intensivo semipresencial. Existem 3 aulas virtuais que já estão disponíveis no site da Tertúlia. Então, todos poderão já assistir essas aulas. Depois, a parte presencial, a pessoa teria que fazer a inscrição lá na recepção do CAE, que elas também já estão abertas. Então, nós teríamos as aulas sábado e domingo completos, né, no dia 2 e 3. Depois, na semana seguinte, no dia 9 e dia 10. E o programa, então, se encerraria no dia 15 de julho, na sexta-feira de manhã.
O programa ele é feito para proporcionar um ambiente para a escrita de verbetes que serão encaminhados para a Enciclopédia da Conscienciologia. Então, se você tem interesse de entrar, né, de fazer parte desse grupo que está publicando verbete na enciclopédia, é uma grande oportunidade você participar do programa Verbetografia, porque acelera um pouco esse processo. A gente espera todos vocês lá e a inscrição, então, está aberta lá na Secretaria do CIAEC. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Quinquênio Cognopolita. Na especialidade Intrafisicologia, a autora professora Neida Cardoso.